paz do Senhor. Está todo mundo me ouvindo bem? Se não tiver, fala aí, tá? Irmãos, eu estou feliz com a presença de cada um de vocês. Não tenho palavras para agradecer. E uma igreja que cresce sadia e de forma consistente é uma igreja que valoriza a palavra de Deus, né? Principalmente no contexto de escola bíblica dominical. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, irmãos. Graças a Deus tem bastante irmãos hoje, alguns pela primeira vez. Só peço aos irmãos que não deixem nada tirar sua atenção, tá? Se alguém for conversar com você, fala para conversar depois da escola dominical. Tá bom? Porque o ensino de hoje é muito importante para a igreja, principalmente para obreiros. Já quero de antemão dizer aqui, irmãos, que o ensino de hoje, o estudo de hoje, o tema de hoje vai falar diretamente com obreiros. Porém, a igreja de Cristo precisa conhecer a função do obreiro, o que o obreiro faz, como ele age. E às vezes, irmãos, tem coisa que nós não sabemos mesmo. Isso é natural do ser humano. Nós não sabemos tudo, né? Então, se estamos aqui esta manhã, é para aprendermos. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo, e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Irmãos, agradeço a todos de coração, aos meus companheiros que estão comigo aqui também, os professores, professor Wagner, professor Paulinho. Amém? Irmãos, tem coisa boa para a escola dominical acontecer, tá? Tem coisa boa vindo por aí. Vai ser um negócio mais organizado. Vamos ter repartições na escola dominical. E olha, professor Wagner e professor Paulo, vai ser uma bênção. Amém? Amém. Dito isto, irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 11. Lembrando que hoje é o Dia Nacional do Pastor. Parabéns a os pastores, em especial ao nosso pastor Flávio. E depois a gente vai fazer uma oração aí pela vida do nosso pastor, os pastores, e é bênção. Por gentileza, irmãos, se coloquem de pé. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Para quem tem a revista, só abrir na página da leitura bíblica em classe. Para quem não tem a revista, as referências bíblicas que vamos ler agora está em Tito capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, e 1 Pedro capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Tito capítulo 1, versículo 5 ao 7, e 1 Pedro capítulo 5, do versículo 1 até o 4. Amém? No 3, eu leio um versículo e os irmãos leem o outro. 1, 2, 3. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, e nem cobiçoso de torpe ganância. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós,
tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. No 3, todos o último versículo, 1, 2, 3. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a irrecorruptível coroa de glória. Pode tomar os nossos assentos. Irmãos, como já foi dito, lição de número 11, o presbítero, bispo ou ancião. E no decorrer da lição, irmãos, nós vamos ver que todos esses termos, os três, seja o presbítero, o bispo ou ancião, são intercambiáveis ou sinônimos. Todos querem dizer a mesma coisa. A gente vai ver sobre isso mais para frente. Texto áureo. Por favor, irmã Vitória, leia o texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Amém? O texto áureo, irmãos, está dizendo que aqui é Paulo escrevendo a Tito. E qual que é a preocupação dele? A administração da igreja e a orientação dele: pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Ou seja, o apóstolo Paulo, como edificador, irmãos, e fundador da igreja, ele não tinha só a preocupação de fundar a igreja, ele também tinha a preocupação, irmão Luiz, de deixar alguém responsável, maduro, com sabedoria, cheio do Espírito Santo, para administrar a igreja de Cristo. Amém? Na verdade prática diz: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas. Repitam: idôneas. Para auxiliar na administração da igreja local. E o que significa a palavra idôneo, irmãos? Se alguém souber, levante a mão e diga. Pode participar. O que é alguém idôneo? Experiente. Ó, a nossa irmã já está ganhando de vocês. Alguém mais? Idôneo é alguém apto ou capaz. Ou seja, o presbítero não pode ser alguém infantil, despreparado, insubmisso. Não pode ser alguém soberbo e nem arrogante. Amém? Tem que ser apto ou capaz. E apto ou capaz engloba um contexto, irmãos, de alguém humilde, de alguém que é submisso, de alguém que está sujeito e entregue à obra de Deus. Amém? Irmãos, a gente vai ver algo aqui durante a lição, né? Alguns pontos que o texto que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, algumas qualidades, algumas características que esses presbíteros tinham que ter, que vai ser interessante. Mas lá na introdução diz assim: no início da igreja do primeiro século havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes.
Foi necessário a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e vida espiritual da igreja local. E eu faço uma pergunta para essa classe tão bonita e inteligente: presbítero é dom ou não? Quem souber, levante a mão e se arrisque. Pode errar também, irmãos. A gente, né? Uma forma didática errando, que você aprende também. Eu quero que vocês participem. E aí? Eu diria que não é dom, eu diria que é estudo, né? Estudar para aprender, né? O pastor está dizendo que não é dom. Vamos dizer que seja acompanhado de dom, mas só o dom eu acho que não resolve nada. É alguém que é escolhido ali entre. Tem que ter um certo conhecimento. Entendi. Alguém mais? Irmão Francisco, o que você acha, irmão Francisco? É dom ou não? Você acha que é vocação? Certo. Alguém mais, irmãos? Irmãos, presbítero não é dom não, tá? Presbítero é alguém escolhido dentre os líderes da igreja. A gente vai ver isso na igreja do primeiro século. E como a gente leu aqui na introdução, a igreja ia crescendo muito. E o que teve que acontecer? Tiveram que instituir presbíteros, que é a mesma coisa que ancião, é a mesma coisa que um professor, é a mesma coisa que um ensinador, para administrar a igreja. E a gente vai aprender aqui no decorrer da lição que na igreja tem um pastor, sim ou não? Sim. Mas ele não consegue liderar sozinho, não é verdade? Por isso ele precisa ter pessoas capazes ao lado dele para ajudá-lo a liderar e ajudá-lo a fazer o quê? Ver o crescimento da igreja. Amém? Então a gente viu aqui que no primeiro século, lá os primeiros irmãos, a igreja foi tomando uma proporção tão grande que eles não iam dar conta sozinhos. Então teve que separar algumas pessoas para este fim. Tópico de número 1, a escolha dos presbíteros. Vamos ver como foi feita essa escolha. Primeiro subtópico, significado da função. Vamos aprender o que significa essa função presbítero. De acordo com a Bíblia de Estudo, palavra-chave, o termo presbítero vem do grego presbíteros. É uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, que vem do grego episcopos. E quem que é esse episcopos? É o supervisor, ou seja, é aquele que vem de cima. E de professor, do grego didáscalos, e de pastor, do grego poimen. Olha a responsabilidade e o peso que alguém que tem um título de presbítero carrega. Recapitulando, ele é alguém, é um supervisor, alguém que vê por cima. Ele também ensina e ele também pastoreia. Ele também cuida do rebanho de Cristo, como eu disse no começo, como a lição que estamos aprendendo hoje. Os 3 termos aqui do tema da lição, irmãos, seja presbítero, bispo ou ancião, são termos intercambiáveis, ou seja, são sinônimos. Até aqui os irmãos estão entendendo?
tem alguma dúvida, se quiser pode falar, fazer. Se quiser fazer algum comentário também, irmão, estamos abertos para isso aqui, tá bom? Alguém? Se não tem, vamos continuar. Irmão, dito isto aqui, a respeito dos presbíteros, um ancião, um homem mais maduro, né? Mais experiente, por assim dizer, eu quero fazer uma pergunta. Já que estamos vendo isso aqui, o que dizer, por exemplo, de um presbítero que tem 30 anos, 25 anos? Será que ele é capaz de exercer esse ministério, essa vocação aí, essa chamada, sim ou não? Sim, com certeza. Se ele for alguém dedicado e empenhado a isso, ele consegue. Por que eu quero dizer isso, pastor? Porque pode ter um presbítero de 50, 60 anos, que às vezes não exerce a função de um presbítero de 30 anos, e vice-versa, entende? Porque questão de maturidade, irmãos, vivemos isso nos dias de hoje, às vezes não significa a idade, sim ou não? Porque às vezes tem um mais velho que é responsável e um mais novo que é responsável, ou vice-versa. Isso é verdade. Mas o primordial que temos que aprender aqui, colocar na nossa cabecinha, glória, é que o presbítero precisa ser um homem maduro, experiente, idôneo, sério com as coisas de Deus. Aqui tem presbíteros na igreja, e possa ser que Deus ainda vai levantar outros, e pode ter certeza que Ele vai levantar outros aqui para a glória de Deus. Glória a Deus. Porque a obra de Deus não para, irmãos. É assim que funciona. Ô glória. Irmãos, isso é tão interessante, essa questão de experiência do ancião, que lá no Velho Testamento, analisando todo o contexto, isso é muito importante, em questão de respeito. Quer ver um exemplo? Por exemplo, abre sua Bíblia aí no livro de Jó. Quem eu vou escolher aqui? Deixa eu ver. Nosso irmão aqui, eu esqueci o nome, meu irmão. Eliel. Diácono Eliel, é isso, né? Isso. Ó, Jó, capítulo 9, versículo 27. Irmão Francisco, por favor, Lamentações, capítulo 5, versículo 14. Pai do Senhor Jesus para a igreja. Amém. 9, 27. Isso. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto, tomarei além. É Jó 9, 27? 9, 27. Repete aí, por favor. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Lamentações capítulo 5, versículo 14, irmão Francisco. Isso. Lamentações 5, 14. Pode repetir mais uma vez, irmão Francisco, por favor? Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam. Amém? Irmão, só fazendo uma correção aqui, eu acho que eu devo ter marcado o texto de Jó, eu devo ter me confundido, depois eu vou me lembrar, eu falo para os irmãos. Mas vai na mesma ideia de Lamentações capítulo 5, versículo 14.
E o que isso significa? Por exemplo, irmãos, na cidade de Jerusalém tinham os muros da cidade e as portas da cidade. Os anciãos, os mais experientes, os mais velhos, ficavam sentados na porta da cidade. Justamente para quê? Para orientar, para dar um conselho. Amém? Essa era a função deles. Por exemplo, no texto que nosso irmão Francisco leu, que é Lamentações de Jeremias, eu acho que alguns irmãos aqui conhecem o contexto, que tinha acontecido o quê? A cidade havia sido saqueada, os muros haviam sido derrubados. E o que significa? Se não tem muro, não tem porta. Se não tem porta, não tem ancião. Se não tem ancião, não tem conselho, não tem direção. Amém? Então veja bem, irmãos, como é importante a função do presbítero na igreja. Se você não sabia disso, aprenda. Porque não é vergonha alguém não saber. Vergonha é alguém não saber e bater no peito e não ter a humildade de aprender. Porque toda vez que nós estamos abertos a aprender, irmãos, significa que você também está aberto a crescer. E glória a Deus por isso. Amém? A liderança local, subtópico 2 do tópico 1. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Oh glória! Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instruiu a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. E está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Irmãos, deixa eu perguntar aqui: alguém ainda tem alguma dúvida referente a presbítero? O que significa? Alguém tem alguma dúvida? Os irmãos já aprenderam que o termo presbítero também é ancião, também é aquele que ensina, experiente. Amém? Até aí tudo bem. Então, lemos aqui que, como Paulo tinha essa preocupação, ele fala para Tito: Tito, é o seguinte, vai ter que separar uns aí para auxiliar na obra de Deus, porque a obra de Deus está crescendo, está tomando uma proporção tão grande que daqui a pouco nós não vamos dar conta. Então separa algumas pessoas aí. Vamos continuar, hein? Tem coisa boa vindo aí. Irmãos, olha aqui a responsabilidade. Olha, irmãos, é terrível. E às vezes muita gente não leva isso a sério. A responsabilidade de um presbítero também de apacentar. Terceiro subtópico do tópico 1: as qualificações. Já que aprendemos, irmãos, o significado e como ele age na liderança local, vamos ver as qualificações para essa função. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural: presbíteros, bispos ou anciãos, que são a mesma. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. Aleluia. A palavra de
Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, versículo 6 ao 9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos, que são iguais. Irmãos, eu fiz questão de trazer essa pequena Bíblia aqui. Eu não gosto de andar com bibliona assim não, irmãos, mas essa aqui é a Bíblia de estudo, a NVI. Eu já quero abrir um parênteses aqui. Quem está prestando atenção, diga amém. Quero abrir um parênteses aqui. O presbítero, que também é um ensinador, ele tem que investir no ensino da palavra de Deus. Amém? Tem que investir, irmãos. Gastar um dinheirinho às vezes. Economiza lá um pouco. Entendeu? Compra uma Bíblia de estudo. Essa aqui é uma das que eu tenho. Minha esposa está aqui que não deixa eu mentir. Eu tenho um monte lá em casa. Umas que eu ganhei, umas que eu comprei. Mas é melhor ganhar, né? Então você já sabe já, tá bom? Bíblia de estudo NVI. Amém? Que é a nova versão internacional. É uma das versões de muitas traduções da Bíblia. Outro dia a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Eu achei interessante aqui, nesse texto que ora mencionamos aqui na lição, que ela tem um quadro, irmãos. Lógico que vocês não vão conseguir ver, que está de longe. Tem um quadro aqui, detalhando as especificações. Eu só vou ler para vocês. Cuidado para você não cair da cadeira. Segura. Tá bom? Irmão, logo mais orando, a gente vai usar isso aqui, ó. Tá, não comecei a usar ainda porque a gente está fazendo alguns arranjos aí. A gente vai usar retroprojetor. Se não der certo, nós desce um pouco mais para cá. Vai vir uma lousa, entendeu? Olha, esses professores vão ficar na bênção. Amém? Olha aqui, ó. Olha o que o quadro diz: qualificações para bispos, supervisores e diáconos. Que está no contexto. Olha lá. Vamos começar enumerando aqui. Ser prudente, ser hospitaleiro, ser apto para ensinar, não ser violento, mas amável, ser pacífico, não ser apegado ao dinheiro, não ser recém-convertido, ter boa reputação perante os de fora, não ser orgulhoso, não ser briguento, ser amigo do bem, ser justo, consagrado, ter domínio próprio, ser irrepreensível, ser marido de uma só mulher. Vou beber uma água, que a garganta secou agora. Ser sóbrio, ser respeitável, não ser apegado a muito vinho. Não pode cachaça não, viu? Saber governar a própria família. Irmão, quem não cuida de casa, não vem dar lição de moral na igreja não, que não cola. Amém? Manter os filhos sujeitos. Obediente, irmãos. Irmãos, às vezes você vê algumas cenas de alguns filhos, irmão. O menino, ao invés desse tamanho, dando um chute no pai, batendo na mãe. Não dá para ser presbítero assim, não. Não ser ávido por lucro desonesto. Apegar-se à mensagem fiel. Ser homem de, diga palavra. Ser homem de palavra. Eu falei que eu vou.
Eu falei que eu não vou, eu não vou. Ter palavra, honrar com a sua palavra e ser experimentado, experiente na obra de Deus. Você viu, irmãos? É fácil, né? Facinho, né? Facinho, né, professor Wagner? Facinho. Nossa, depois dessa aqui todo mundo vai ser presbítero. Entendeu, irmãos? O que eu quero mostrar para vocês, a seriedade. Não é show de calouros não, irmãos. Não é brincadeira. Temos o pastor Flávio aqui na igreja. Ele precisa de homens assim para ajudar ele. E aí? Irmãos, isso é de Deus, eu vou te falar. E pode escrever aí. Deus tem um novo tempo para essa igreja aqui. Eu fico feliz, irmãos. Deus tem algo novo para fazer. Tem gente nova chegando na área. Vai ter novos convertidos aqui nessa igreja para a glória de Deus. E por isso, estou sentindo a presença de Deus falando isso. E por isso, precisa-se de quê? Homens com responsabilidade. Para isso. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Olha aqui para mim, isso é uma experiência. Minha esposa está aqui também, que não deixa eu mentir. Não deixa eu mentir. Irmãos, sabe quem vai dar o maior testemunho de você? É o irmão da igreja? É o pastor? É a igreja que você foi pregar e o fogo caiu? Não. Você quer saber a vida do obreiro? Você quer saber se ele é um bom obreiro? Conversa uma horinha com a esposa dele. Muitas vezes, perdi as contas, centenas de vezes que eu sentei para ouvir, e continuo ainda hoje sentando para ouvir. Irmãos, às vezes eu ouvi algumas palavras que me cortavam por dentro. Meu diabo, eu ouvi umas palavras às vezes que me moía. Mas eu tomei aquilo para mim como crescimento. Porque às vezes eu tinha opinião formada assim, mas não era assim. Era o que a Bíblia estava dizendo. E não é como eu penso ou como eu acho. É como a palavra de Deus diz que é. Então, absorva isso e melhore. Sirva melhor. E você vai ver lá na frente como isso vai ser bom para você. Quem quer ser presbítero, levanta a mão assim bem alto, deixa eu ver. Luizão está aí. Tendo em vista que quem tinha te visto aí? Você me viu? Irmãos, olha aqui, ó. Tendo em vista que nós temos presbíteros aqui na igreja. Amém? Vamos continuar aqui. Então a gente viu aqui sobre as qualificações. Enfim. Vamos para o tópico de número 2. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui para mim. Enfim, vamos lá. A importância do presbitério. Tópico 2. A importância do presbitério.
presbitério. Subtópico 1 do tópico 2. Significado do termo. Olha o que diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Vou repetir: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Valorize, Timóteo, o dom de Deus que há em ti, que foi reconhecido por quem? Diga: presbitério. Irmãos, presbítero e presbitério tem diferença? Sim ou não? Presbítero e presbitério tem diferença? Sim ou não? Quem se arrisca? Valendo uma xícara de café. Amém? Tem diferença, sim ou não? Diga: tem? Presbítero é a função, presbitério é o conjunto que forma isso. E no conjunto, no contexto do presbitério, tem pastor, tem evangelista, porque são homens idôneos, experimentados, mais experientes. Você está entendendo agora essa questão de presbítero? Amém? Até aqui tudo bem, né? Olha lá, hein? Olha, irmãos, essa questão aqui de imposição de mãos, reconhecendo o ministério, isso aqui é importante, viu? Isso aqui é importante. Por exemplo, quando alguém é separado com uma função ministerial, e o presbitério, o conselho da igreja, os mais experientes, reconhece, é feito o quê? A consagrar, não é lá no monte não, viu, irmão? E agora? Que nem aquele irmão que subiu para o monte, foi orar, professor Wagner, e o fogo caiu. E na medida que o fogo ia caindo, chegou um irmão dado a profeta, colocou a mão na cabeça dele e disse: homem, hoje eu te unjo como pastor, e hoje tu desce daqui como pastor. Agora eu vou usar uma expressão bem nordestina aqui, que eu sou de lá. Agora seja. Nem aqui e nem na China. Se você ouvir alguém dizendo: eu sou pastor porque eu subi lá no monte e a irmã disse: eu te consagro hoje, sai fora. Eu conheci um casal, era um missionário e um pastor, irmãos. Aí, naquele contexto de conversa, ela disse assim: eu que ungi ele a pastor quando ele estava lá no monte, e Deus falou: unja ele a pastor agora. Não tinha sido nem diácono. Isso é certo, irmãos? Isso é certo, igreja? Diga sim ou não, isso é certo? Não! E está cheio por aí, ó. E sabe o que esse povo dá na igreja? Pergunta assim: o que? Mais forte. Dá muito trabalho. Ao invés de trabalhar, dá trabalho. Meu Deus. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo
aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. Detalhe, olha o que o comentarista comentou aqui: o jovem, diga pastor, o jovem pastor. E aí? O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbítero, do grego presbiterium, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja. Segundo subtópico do tópico 2, a atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciões presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Está lá em Atos capítulo 15, do versículo 6, versículo 9, do versículo 9 ao 11. Irmãos, alguém sabe me responder o que foi tratado nesse primeiro concílio aqui de Jerusalém, em Atos capítulo 15? Tem gente que deveria saber aqui, tá? Alguém sabe? Levanta e pode me responder, por favor. Alguém se prontifica? O que foi discutido, irmãos, no primeiro concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15? Pelos presbíteros. Alguém sabe? Irmão, se não souber, diga assim: não. Não sabe? Diga não. Irmão, não sabe, não sabe. Então você vai aprender. Graças a Deus por isso. Foi discutido, irmãos, a questão de lei e graça. A questão dos cristãos judaizantes que queriam impor sobre os gentios, aqueles cristãos que não eram judeus, os judaizantes queriam impor sobre eles que eles deveriam se circuncidar, que era uma prática da lei mosaica. E houve uma discussão lá em Gálatas, capítulo 2, sabe qual foi a discussão? Pedro e Paulo. Quem sabia que Pedro e Paulo brigou na Bíblia, irmão? Irmãos, quem sabia que Pedro e Paulo brigou na Bíblia? Diga, eu sei, eu não sei. Brigaram. E sabe por quê? Porque Pedro, irmão, ele era terrível. Quando ele estava entre os cristãos gentios, ele se adaptava à situação, ao contexto. Quando ele estava com os cristãos gentios, o que acontecia? Não, aqui não tem nada de lei judaica, nada disso, não. Circuncisão. Mas quando vinha os judeus cristãos lá, irmão, sabe o que ele fazia? Opa! Vinha para o lado deles. E fazendo isso, sabe o que acontecia? Eles queriam impor sobre os judeus, ou os cristãos que não eram judeus, gentios, a prática judaicas. Quem me entende, diga amém. Amém. E sendo assim, está lá em Gálatas capítulo 2, depois vocês conferem lá. A Bíblia diz que Paulo falou assim: e eu disse na cara de Pedro: ô Pedro, que negócio é esse? Logo você, rapaz, que viu lá o lençol descer do céu, e Deus te revelou que agora o caminho também estava aberto para os gentios. Você está fazendo distinção agora entre os gentios e os judeus? E aí? Então, irmãos, abriu o que ali? Uma polêmica, um discurso doutrinário. E quem foi resolver isso? Os mais velhos, os mais experientes, os presbíteros de Jerusalém. Então foi instituído o quê? O primeiro concílio, a primeira reunião geral entre
líderes da igreja do primeiro século. E o que foi tratado lá? Este assunto. E aí, para ser cristão, tem que se circuncidar? Tem que fazer essa prática judaica, sim ou não? E o que foi dito lá? Não. Por quê? Nós somos salvos pela fé em? Então tudo se cumpriu nele. E o que eu quero dizer com isso? Da importância do presbitério na igreja. De que tem que resolver às vezes assuntos polêmicos, problemas da igreja. Se um não resolve, senta três. Se três não resolve, senta quatro e resolva. Amém, irmãos? O presbítero, ou o pastor, ou o evangelista tem que estar pronto para resolver problemas, assumir a responsabilidade, senão não serve. Vamos continuar, né, irmão? Hoje de manhã, primeiro nós tomamos um caldo de mocotó, depois nós tomamos um café com um bolinho de chocolate. Amém? Mas a Bíblia diz assim: tudo coopera para do quê? Vamos continuar aqui. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. Esse problema que a gente já contextualizou aqui, que eu falei para vocês. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Terceiro subtópico do tópico 2: a valorização do presbitério. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. O presbítero, esse obreiro aqui, irmãos, ele precisa ser um bom administrador e também precisa ser um bom ensinador da palavra de Deus. E para ser um bom administrador e para ser um bom ensinador da palavra de Deus, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou chato. Não interrompam a aula bíblica para coisas que não têm importância, que dá para resolver depois. Eu sou assim, irmãos. Tá bom? Não interrompam. Eu ralei a semana toda para ensinar. Me dediquei na madrugada. Eu li, orei, pesquisei. Por favor. Então o presbítero precisa governar bem, administrar bem, e precisa ser um bom ensinador. Se talvez agora ele não consegue fazer isso, se esforce, que você vai conseguir. Amém? Se você não consegue hoje, se esforce, que amanhã você consegue. Faça por onde? Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Honre os presbíteros da igreja, que são dedicados. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Já viu aquele ditado? Uma andorinha sozinha não faz verão. Por isso que o pastor da igreja precisa de quem? De vocês.
O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. É importante. Já estamos acabando, irmãos. Começamos, era 9h20, 9h20 e pouco, tá? Ainda é 10h11. É 1 hora de estudo. Terceiro, os deveres do presbítero. Os deveres dos presbíteros. O que eles devem fazer? Número 1, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. Presbítero, irmãos, tem que pregar. E não é pregar qualquer coisa, é pregar a Bíblia. Seja simples, mas seja bíblico. Não precisa ter uma locução bem rebuscada, saber colocar palavras bem colocadas no português. Que seja simples, mas seja bíblico. Amém? O apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua época acerca destas tarefas. Irmãos, deixa eu fazer uma observação aqui. Essa questão das funções aqui, os deveres dos presbíteros, o que eu quero repetir novamente aqui, a responsabilidade é grande. Não é brincadeira. Entendeu? Não é uma coisa que você faz o que você quer, na hora que você quer, como você quer. Quer ver um exemplo? Por exemplo, é tão importantíssimo que o presbítero tem que dar satisfação para o pastor. Você sabia disso? Pastor, não vou para o culto hoje por causa de tal coisa, mas no tal culto eu estou aí, viu? Conta comigo, pastor. Ô glória, sou pau para toda a obra. Seja para lavar o banheiro, chama nós aí, pastor. Amém? Só ele falou amém? Por que a igreja também precisa saber desses assuntos relacionados ao obreiro? Porque a igreja está te vendo, obreiro. Tá, ó? Pensa que a igreja é boba, é? A igreja sabe quem é capaz de ajudar o seu pastor e não. A igreja sabe com quem pode contar e com quem não pode. Então, se você está deixando a desejar, comece hoje a fazer diferente. Seja melhor amanhã. Oh glória. Que bênção, irmãos. Você viu, irmão, que não é só chegar. Vem aqui, por favor, irmão Luiz. Vem aqui, por favor, meu filho. Irmãos, eu gosto do Luiz, viu? Eu conheci ele menor, mas ele está maior que eu. Eu só vou dar um exemplo aqui com todo respeito. Você ajoelha aí, meu irmão. Vou pegar um copo vazio aqui. Tá cheio, pega cheio. Irmão, não é só chegar e fazer assim, não. Entendeu? Só chegar e fazer isso aqui, não. Seja ungido. Vai ser, viu? Isso aqui. Entendeu, irmão? Não é só chegar e jogar o azeite na cabeça. Cuidado, porque você pode estar dando a responsabilidade para alguém que ela não está aguentando no momento. Prepare primeiro ele ou ela. E às vezes a pessoa nem culpa tem, né, meu diabo? Às vezes a pessoa nem culpa tem, mas chegou lá e derramou um azeitão na cabeça. Sabe o que aconteceu? Jogou em cima da pessoa uma responsabilidade que ela não poderia aguentar no momento. E o pior, agora olha aqui, isso aqui é sério. Minha irmã Tamires, olha aqui. Às vezes, sabe o que vai acontecer com a pessoa? Que o azeite desceu na cabeça. Agora eu sou. Agora eu sou. Ó, peito bom. Agora eu sou. Será? Fica soberbo, irmão. Já percebeu que tem um monte aí? Irmão, tem
tem uns camaradas que é pastor, que fala, meu Deus, você é pastor, irmão? Ah, eu sou pastor, sabe que meu Gil, eu sou pastor, irmão. Cadeirinha aqui, ó. CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Ô pastor, eu sou qualquer um, eu sou pastor agora. Será? Um pastor que nunca foi auxiliar de escala, nunca foi um diácono, nem líder de mocidade. Irmão, eu fui líder de mocidade, eu fui auxiliar de escala, eu fui diácono e hoje eu sou presbítero. E glória a Deus por isso. Faz 6 ou 7 anos que eu sou presbítero, mas estou na escala. Pega a visão, viu? Não é o que estou dizendo, é o que eu pedi aí. Dois, a liderança, liderar a igreja local. Ele tem que apacentar, cuidar da ovelhinha, coitadinha, machucadinha às vezes. Ele tem que liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem 2 esferas principais de atuação: o governo e o ensino. Irmão, não tem como. Está vendo que toda hora o comentarista está comentando que o presbítero deve governar e ensinar? Não tem jeito. O presbítero tem que administrar e tem que ensinar. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Ele tem um dever. Então significa que, se ele foi designado, separado para isso, quer dizer que alguém mais experiente pensou assim: esse aí tem capacidade de ensinar, esse aí tem capacidade de administrar. Estou precisando de obreiro, eu venho aqui, preciso de você. Para isso é preciso saber governar a sua própria casa e ser apto para ensinar. Liderar o rebanho de Deus segundo o Novo Testamento é estar disponível para servir e não para ser servido. Hoje em dia, irmãos, tem um negócio tão estranho acontecendo, que o camarada ele tomou o título de ministro para ele pensa que é o ministro da fazenda, da educação, da infraestrutura, ele pensa isso. Só que não tem nada a ver no contexto bíblico. O ministro é um escravo no contexto bíblico, é o uperetes no grego, é um escravo que leva a chibatada, ó, para remar aquelas galés romanas, aquelas embarcações romanas. É isso, irmão, o ministro de Deus. Entendeu? Ele tem que servir, não ser servido. É um servidor. E quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Que nos textos de referência aqui ele disse isso: eu vim para servir, não ser servido. Com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta para ser exemplo na igreja local. O presbítero precisa dar exemplo. Se ele não der exemplo, irmão, está feia a coisa. Se não der exemplo, é melhor começar a dar exemplo. Amém? Ensinar e governar com equidade, ou seja, com justiça, senso de justiça, ouvir os dois lados, e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para a nobre tarefa. 10h20, né? Eu tenho mais 5 minutos e vou concluir isso aqui, que isso aqui é muito bom agora. Para finalizar, irmão, agora vai pegar. Terceiro, ungir os enfermos. Aí eu pergunto, irmão, pastor Paulo, tem uma diminuição aí, por favor? Pastor, pega aí, por favor. Ungir o óleo, irmão, o azeite vai descer. Vai ver o seu pastor. Está aqui, irmão, azeite. É azeite de que isso aqui, irmão? É azeite de quê? Diga, oliva. Que é extraído da azeitoninha, certo? Isso aqui tem algum efeito místico, irmão? Tem algum efeito super poderoso isso aqui? Se eu jogar em alguém aqui agora, você vai se transformar em anjo? Bom, estou falando sério, porque eu quero desmistificar algo aqui hoje, para alguém que não sabe. Isso aqui não tem efeito sobrenatural não, irmão. Isso aqui é para confirmar algo.
ungir, separar, isso é para confirmação. Por exemplo, quando eu era novo convertido, eu ouvi dizer o seguinte: vamos fazer 3 dias de campanha no monte, leva um vaso de azeite, enterra lá no monte e ora 3 dias. Eu levei, irmão, enterrei o vaso de azeite, meu azeitinho lá. No terceiro dia eu desenterrei, ficou a mesma coisa. Eu olhei assim, ainda é azeite. Por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Porque o que é demais estraga. Quando eu dou mais ênfase a isso aqui e não a isso aqui, eu quebro as regras. E quando eu quebro as regras, eu começo a colocar dentro da igreja doutrinas que não existem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de sentir a vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber a oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender essas demandas. Irmão, não vai ungir carro não. Para que ungir carro? Derramar um frasco de azeite em cima do carro aqui para tirar o olho gordo, porque o negócio aqui está... Quem ensinou isso para você? Quem ensinou isso para você? A Bíblia? Foi isso aqui? Não. Foram doutrinas mal colocadas e mal costumes dentro da igreja. Diga assim: misticismo. Misticismo é o que mais tem dentro da igreja hoje. É o cajado de Moisés, é a vassoura ungida, é a caneta Bic ungida. R$100 a caneta. Pegue a caneta e assine o processo que você vai ganhar. Pegue a vassoura ungida e vá aos demônios da sua casa. Está entendendo? Está alguém enfermo? Chama o presbítero. Ele vai com todo respeito e carinho ungir a pessoa, vai orar para confirmar a oração. Mas isso aqui não é para ser usado de forma desordenada. Amém? Isso aqui é para o presbitério da igreja. Quem compreendeu isso, irmãos? Isso é para o presbitério da igreja. Uma vez eu fui expulsar um demônio, irmãos, de uma irmã dentro da igreja. E eu lá estava me esgoelando, sai em nome de Jesus. E aquela guerra. Aí chegou, irmão, um irmão com um frascão de azeite e jogou em cima dessa pessoa. Valeu, irmão. E detalhe, era obreiro, hein? Conclusão, eu falei demais. Ó, 10:25. Não me bate não, estou no horário. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, que é o quê? A evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter me aguentado falar até agora, porque às vezes é um saco, né, irmão, me ouvir falar. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. E o que eu peço para vocês? Escuta aqui, irmãos. O que eu peço para vocês? Divulgue a escola dominical. Você tem celular, não tem? Tem Facebook? Tem WhatsApp? Tem Instagram? Seja qual for. Divulga lá, irmãos.
É uma das ferramentas que nós temos. E vamos usar para coisa boa, não é verdade? Divulga. Vamos fazer esse negócio aqui crescer para a glória de Deus. Porque vem coisa boa por aí. E Deus vai ser glorificado. Deus abençoe em nome de Jesus.